Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando agora o nosso quarto encontro do ciclo de encontros online, assistência de enfermagem ao adulto, idoso e família em tempos de Covid-19. Eu sou a professora Camila, sou professora adjunto da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso e sou docente dos cursos de graduação e do programa de residência integrada multiprofissional. Para o nosso encontro de hoje, eu conto com a presença da professora Alexandra Bife, que também é professora da Faculdade de Enfermagem, e das enfermeiras convidadas, a enfermeira Graciele Aires, a enfermeira Isabela Fracaroli e a enfermeira Heloísa Cardoso. E também estou contando com a presença da nossa aluna Caroline, que é a nossa monitora nesse projeto de extensão, que vai aí nos auxiliar na atividade, e também com a monitora Arumi, que também é a nossa aluna, que também está nos auxiliando aí na retaguarda desse projeto. Bom, então, a atividade de hoje, né, a nossa apresentação de hoje, ela é intitulada Os equipamentos de proteção individuais recomendados aos trabalhadores de saúde para o atendimento a pacientes com Covid-19. Pode passar, por favor. Para iniciar o nosso conteúdo, eu trouxe um pouquinho sobre a definição de equipamento de proteção individual. Aqui no Brasil, nós temos as normas regulamentadoras, que são as normas que fornecem orientações sobre os procedimentos obrigatórios que são relacionados à segurança e à saúde dos trabalhadores. Essas normas, elas estão presentes no capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, da nossa CLT. E é a norma regulamentadora de número 6 que traz a definição de equipamento de proteção individual como sendo todo dispositivo ou produto de uso individual que é utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança e a sua saúde no trabalho. Pode passar, por favor. Então, em relação aos equipamentos de proteção individual, um EPI, ele só poderá ser posto à venda e ser utilizado quando ele tiver a indicação e a aprovação do certificado de aprovação, que é expedido por um órgão nacional que é competente aí pelas questões relativas à segurança e à saúde no trabalho. É um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa, né, na verdade, os empregadores, eles são obrigados a fornecer a todos os seus trabalhadores todos os EPIs que sejam adequados para a execução das suas atividades e adequados a todos os tipos de risco, para prevenir todos esses riscos e os acidentes ou agravos relacionados ao trabalho. Esses EPIs, eles devem ser fornecidos de forma gratuita e em perfeito estado de conservação e funcionamento. E também é responsabilidade da empresa orientar e treinar cada um dos trabalhadores em relação ao uso adequado dos equipamentos de proteção individual e a forma como esse equipamento ele deve ser guardado, né, armazenado e o tempo de conservação. E aí, quando começaram a surgir os primeiros casos, né, dos pacientes com Covid-19, nós nos deparamos, assim, com muitas incertezas, tanto em relação às formas de contaminação e também várias dúvidas em relação às medidas efetivas de segurança e saúde aí dos profissionais de saúde, dos trabalhadores que estão na linha de frente do cuidado para atender esses pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Então, os órgãos responsáveis, eles começaram a lançar os manuais, os protocolos e todas as recomendações relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores frente à Covid-19. Então, é isso que nós vamos discutir aqui nesse nosso encontro de hoje, né?
Para começar, pode passar, por favor? Para começar, eu gostaria de convidar, então, a enfermeira Graciele Aires, que é enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Ouvidor, Goiás. Ela é graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em saúde do trabalhador e atenção primária à saúde, mestre em ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e atualmente cursa doutorado também pela USP de Ribeirão Preto. Bem-vinda, Graciele. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente a professora doutora Camila e a professora mestra Alexandra pelo convite de estar presente aqui hoje com vocês e falar um pouquinho sobre as recomendações da Organização Mundial referente ao uso do equipamento de proteção individual. Eu sou mestre e esse daí é meu e-mail, se caso vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato comigo, à disposição também, tá bom? Então, vamos lá. Pode passar, fazendo favor. O que são os equipamentos de proteção individual? A Camila fez uma introdução para nós, o que são, e nós temos aí alguns equipamentos de proteção individual que nós utilizamos aí na área da saúde. A máscara cirúrgica, óculos de proteção ocular, luvas de procedimento, uma máscara N95 ou outra equivalente. Então, pode passar, por favor? Nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, equipamentos de proteção individual básicos. Então, quais são esses equipamentos de proteção individual básicos? A máscara cirúrgica, o capote ou avental, vocês podem utilizar essas duas terminologias aí, que é o correto. Luvas de procedimento, a proteção ocular, que pode ser os óculos de proteção, ou o face shield, que é o protetor facial ou escudo, certo? E esses equipamentos de proteção individual, vocês podem utilizar a todo momento no atendimento a paciente suspeito, que é o protocolo da precaução padrão. Quando você vai fazer algum outro tipo de procedimento que pode ser gerador de aerosol, aí já deverá ser utilizado outro equipamento de proteção individual. Pode passar, por favor. O que acontece? A partir desse momento, você vai ter que utilizar um outro tipo de máscara. E essa máscara ou respirador, também pode ser utilizado esse nome, é a N95, a FFP2 ou FFP3 padrão, tá? Ou equivalente a essas, porque eles fornecem uma proteção maior do que a máscara cirúrgica, um fator de filtragem gotículas, daqueles aerosóis que podem ser gerados durante o procedimento. Que procedimentos seriam esses? Um procedimento de uma intubação, o procedimento de uma reanimação cardiopulmonar, são exemplos clássicos de procedimentos geradores de aerosóis. Além dessa máscara, vocês também deverão utilizar o capote, o avental, em inglês é denominado gown. Além do protetor ocular, é obrigatório a utilização de óculos de proteção, face shield, protetor facial e escudo, mas também o avental impermeável, o apron, que é o que a OMS nos coloca aí de obrigatoriedade quando o procedimento ele é um gerador de aerosol. Pode passar. Nessa imagem aí, vocês podem ver o tipo de equipamento de proteção individual que vocês vão estar utilizando em determinadas situações. Em uma triagem, por exemplo, você pode estar utilizando apenas a máscara, tá? Uma máscara cirúrgica e, claro, manter o distanciamento de pelo menos 1 metro do seu paciente. Então, esse distanciamento é importante, além da preconização da higienização das mãos de uma forma adequada, seja ela com uma solução alcoólica ou com um tipo de sabão específico. Em procedimentos que gerem aerosóis, nós deveremos utilizar uma N95, tá? Que é importante,
mas também utilizar o capote, o gau em cima, que é o outro avental, um avental impermeável, que é o que a OMS nos coloca aí também. Para profissional da limpeza, eles solicitam a utilização de uma luva mais resistente e de sapatos fechados, tipo emborrachados, uma bota, que é o que vocês veem nessa última figura aí do lado esquerdo da tela, tá? Pode passar. Essa imagem aqui, ela nos mostra assim mais ou menos assim a diferença de um contato com um caso suspeito, tá, geral, e de quando nós vamos ter contato com um paciente em um procedimento gerador de aerosol, um paciente já confirmado de COVID-19. Então, vocês observam que, de um lado, temos apenas a utilização de uma máscara, do outro lado, nós já temos o protetor facial, ou face shield. E, do mesmo modo, de um lado, do lado esquerdo da tela, vocês veem a utilização de luvas, mais o avental, e do outro lado você já vê um avental de manga longa, de preferência impermeável, e sempre lembrando, utilizando a máscara N95, sendo que essa máscara ela deve estar ajustada à sua face e ter uma adequada forma de, como que eu posso explicar para vocês? Para não propagar o ar, ou seja, tem que fazer um teste onde vai ter uma pressão negativa e não vai ter ar saindo para fora para que não haja realmente esse contato. Pode passar, por favor. Algumas observações que a OMS nos coloca aí nesse documento que eu apresentei para vocês é em relação a esse respirador ajustado, essa máscara N95, manter um distanciamento físico de pelo menos 1 metro de distância, a importância da higienização das mãos, seguindo aqueles 5 passos antes do contato com o paciente, depois do contato com o paciente, tá? Depois que sua mão estiver suja, então nós temos que seguir esses passos, é importante. E ela também nos coloca o seguinte: a importância de estar colocando telas de vidro ou plástico para criar uma barreira entre o profissional, entre o paciente, por exemplo, no local ali onde é feita a triagem. Pode passar. E assim, uma colocação que eu coloco aqui para vocês é em relação aos macacões, luvas duplas e a cobertura de cabeça, o capuz. O que acontece? Nós observamos aí em outros países a utilização desses outros EPIs. Então, o macacão, a luva dupla e essa cobertura de cabeça não são necessários para a utilização, né, do profissional durante esses atendimento a paciente suspeito de COVID-19, tá? Mas a OMS também deixa claro para nós que cada país tem o seu programa de controle de infecção. E esse programa de controle de infecção, ele vai criar seus protocolos internos que vão se adequar de acordo com a realidade. Daí nós observamos essa questão da desigualdade no acesso a esses EPIs, né? Digamos assim, que tem essa diferenciação, que tem países que, por terem condições financeiras melhores, eles vão sempre utilizar do mais em relação àqueles países que não têm essas condições financeiras. Então, eles vão utilizar realmente o básico, mas isso daí é cada instituição governamental que vai declarar o que é e o que não é, tá? Preconizado para a utilização. O que tem que ficar claro aqui é que, por exemplo, de um modo geral, temos que usar os EPIs básicos. Quando vamos ter contato com um caso confirmado em determinado procedimento, que pode ser um gerador de aerosóis, que a gente vai ter que ter uma precaução por gotículas, aí a gente já tem que utilizar outro equipamento de proteção individual, que vai envolver a utilização de uma N95, por exemplo, mas essa N95, ela deve estar ajustada ao rosto do trabalhador. Pode passar. Então, essa imagem aí nos mostra mais ou menos o seguinte. Esse PPE é o EPI, né, em inglês, padrão.
O segundo já é uma utilização de equipamento de proteção individual completa. Aí você já observa que nós temos a N95 e o Face Shield, tá? Além de o óculos de proteção abaixo da N95. E quando nós observamos essa última imagem, onde nós vemos o profissional aí utilizando um macacão, outra máscara mais específica, já é um equipamento de proteção melhorado. Então, hoje, a OMS nos coloca para a utilização de equipamentos de proteção individual, esse completo para quando vou entrar em contato com um paciente confirmado de COVID e vai ser durante um procedimento gerador de aerosol. Caso contrário, nós vamos seguir as medidas de prevenção, que são essas padrões de contato, de gotículas, de aerosóis, enfim, mais a precaução padrão. Pode passar. E uma coisa que é muito importante, que o uso prolongado de EPI, reprocessamento, seguido de reutilização de EPI, podem ser considerados independentes ou em combinação, dependendo do local da situação. Novamente, a OMS nos coloca essa colocação da seguinte maneira: a gente sabe que nesse período aí da pandemia, houve uma escassez, né, de equipamentos de proteção individual. Então, o reprocessamento seguido da reutilização, ele pode ser considerado, tá, dependendo do local e da situação. E, novamente, eu entro em relação ao programa de controle de infecção, que deve existir, e deve existir também protocolos a serem seguidos, tá, pelo local ali onde está sendo realizado esse tipo de reprocessamento e reutilização daquele equipamento de proteção individual. Enfim, de um modo geral, agora estão realizando várias pesquisas para saber a eficácia, se realmente é ou não é viável a reprocessamento de EPI, seguindo dessa reutilização, por quanto tempo que o mesmo EPI, por exemplo, uma N95, pode ser utilizado, para saber se é ou não é uma barreira de proteção para o trabalhador em relação ao vírus da SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19. Pode passar? Essa daí é a nossa referência, tá? Em relação ao que nós utilizamos aí, para poder fazer essa explanação para vocês. Meu muito obrigada e passo a palavra à nossa amiga Isabela. Eu agradeço a Graciele pelas contribuições, né? Agora a gente vai passar a palavra para a enfermeira Isabela Fracaroli. A Isabela ela é graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é especialista em enfermagem perioperatória pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente ela é doutoranda pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Isabela, bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Quando você quiser, pode começar. Gostaria de agradecer a professora Camila, a professora Alexandra pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse grupo, falar de um assunto tão importante e tão relevante nesse momento, que é a utilização de EPI por profissionais de saúde nesse contexto de Covid. E o que eu vou tratar com vocês aqui nesse momento é sobre as recomendações do Centers for Disease Control and Prevention, que é o CDC, e o que o CDC tem a dizer a respeito dos EPIs. Como a Graciele já trouxe para a gente as recomendações da OMS sobre quais são os EPIs recomendados, as recomendações do CDC elas são bastante parecidas sobre quais são esses EPIs, né? A máscara N95, o óculos de proteção. Então, eu gostaria de tratar com vocês um pouco mais voltado para como é que esses EPIs eles devem ser colocados e como eles devem ser removidos. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre isso. Pode passar para o próximo slide? Então, como é que o profissional de saúde ele deve colocar esse EPI, né? Lá no site da própria CDC,
eles trazem todas essas informações, eles trazem essas figuras, eles trazem imagem, é muito didático para a gente aprender, e eles nos informam que isso é uma recomendação, tá, da própria CDC, para a gente se espelhar e para ter um checklist de como a gente pode se preparar para entrar em contato com um paciente que está contaminado com o COVID. Então, as instruções que eu vou apresentar para vocês aqui, ela é de como eu vou me paramentar para entrar no quarto de um paciente que já está contaminado com o COVID-19. Então, é uma paramentação completa. E por que eu vou mostrar esse checklist para vocês? Porque quando a gente segue um padrão, é mais difícil da gente cometer erros, né? Então, esses pequenos passos que a gente dá, ele vai permitir que a gente não se atropele e permite que a gente não se contamine no momento de se desparamentar, principalmente, tá? Isso como eu disse para vocês, uma recomendação, não é uma regra, tá? É uma recomendação apenas. Então, em algumas instituições, vocês podem ver que isso se dá de maneiras diferentes, mas o importante é manter um procedimento onde não vai ocorrer uma contaminação cruzada, né? Onde eu vou preservar o controle da infecção hospitalar, ok? Então, o que acontece? Olha ali, eu tenho um pequeno checklist e a CDC vai falar assim para mim, ó. Primeira coisa, identifique e reúna o material, reúna o EPI necessário para aquele paciente. Então, eu vou reunir o EPI que eu preciso, de acordo com o meu tamanho, de acordo com o que eu considerar necessário para aquele paciente, tá? Eu vou pegar a minha luva, a minha máscara, o meu avental, de acordo com o necessário para mim, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, eu vou higienizar minhas mãos. E isso é de extrema importância. A CDC recomenda que você faça a higienização das suas mãos nesse momento, tá? Mas pode ser que a instituição que você vai visitar, que você está trabalhando agora, recomende em outro momento. E tudo bem, tá bom? Mas a higienização das mãos, como a Graciele já citou, é de extrema importância, tá? Antes do contato com o paciente e depois do contato com o paciente. Terceira coisa, é o momento que você vai começar a inserir o seu equipamento de proteção individual. Então, eles falam assim, ó, coloque um avental de isolamento. Em algumas literaturas, você vai ver que esse avental, ele é citado como capote ou como vestido, tá? Para nós aqui é o nosso avental de isolamento, que geralmente ele é descartável, né? Principalmente agora. Então, a gente vai colocar o nosso avental de isolamento e vai amarrar, se precisar de ajuda, vai pedir ajuda para um colega, porque ele está limpo, né? Não é o momento que ele está contaminado. Quarta coisa, quarto momento, é a hora que a gente vai inserir a máscara respiratória, que em alguns momentos eles chamam de máscara N95 e em algumas literaturas é chamado de respirador, tá? Então, para se causar alguma confusão, é por conta disso. Algumas literaturas chamam de respirador e outras literaturas de máscara N95, tá? Então, você vai inserir o respirador ou a N95 nesse momento, ou alguma outra máscara similar, tá? Lembrando que a gente já vai entrar em contato com o paciente contaminado com Covid e vai manipular o paciente, que vai gerar algum tipo de gotícula respiratória, tá? Então, essa é a paramentação completa. O CDC recomenda que a máscara, ela fique, que ela abrange totalmente o nariz e a boca e esteja abaixo do queixo, né? Depois eu vou mostrar uma figura certinha de como a máscara deve ficar posicionada, tá? Eu vou entrar mais nesse assunto. E a máscara, ela deve ser fixada no topo da cabeça e na base do pescoço, tá? Ela não deve ficar nem acima nem abaixo da cabeça e a segunda parte nem acima nem abaixo da base do pescoço. Então, essa é a posição. Se não for a máscara N95, a posição é a mesma, tá? Só que a fita, ela vai ser de amarrar, ela não vai ser de elástico. E aquela outra máscara que vai atrás da orelha é a mesma coisa. Ela vai ser só posicionada atrás da orelha, né? O elástico dela, mas também o mesmo modo de colocar. E
E por último, vem a proteção facial ou o óculos de proteção. O CDC recomenda que quando a gente vai usar a máscara N95, a gente utilize o Face Shield. Por quê? Porque quando a gente está utilizando máscara, geralmente o óculos ele embaça ou ele não permite que a máscara ajuste corretamente. Então, ele recomenda que a gente utilize o Face Shield em vez do óculos de proteção. Mas na falta do óculos, aliás, na falta do Face Shield, utilize o óculos sem problema nenhum, tá? Então, ele dá essa opção, ou o óculos ou o Face Shield. Então, essa é a ordem. Primeira coisa, reúna o material, higienize suas mãos, veste o avental, depois veste a máscara, o Face Shield e, por último, nós vamos vestir a luva de procedimento, tá? Então, calce as luvas de procedimento que vão até o punho, tá? Por cima do avental. E agora, o profissional está pronto para entrar dentro do quarto do paciente, ok? Então, essa é a primeira etapa, a etapa de paramentação, certo? Agora, a gente vai para a etapa de desparamentação, que é onde geralmente ocorre a contaminação do profissional de saúde. Pode passar para o próximo slide. Como que o CDC recomenda que ocorra a desparamentação do EPI? O CDC recomenda o seguinte: antes do profissional sair do quarto do paciente, ele vai remover primeiro as luvas. Então, ele vai remover as luvas de uma maneira que ele não contamine suas mãos, tá? Existe uma técnica adequada para isso. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão eu vou tomar muito tempo, mas vocês sabem que existe uma técnica que eu vou remover a minha luva de procedimento sem contaminar minhas mãos, tá? Então, lá no quarto do paciente, removi minhas luvas. Posteriormente, eu vou remover o meu avental. Como que eu vou fazer isso sem me contaminar? Eu vou remover o avental pela parte que está menos contaminada. Então, eu vou desamarrar esse avental, né, todos os laços, e vou retirar ele por uma parte que está menos contaminada, que não é pela frente. É pela parte ou superior ou pela parte interna do meu avental. Então, eu removo e descarto esse avental lá no quarto do paciente, no lixo contaminado, juntamente com a minha luva. Isso eu faço lá no quarto do paciente, ok? Nesse momento, eu saio do quarto do paciente. E aí, eu vou para a terceira etapa, que é a higienização das minhas mãos. Certo? Então, removi minhas luvas, não me contaminei minhas mãos, removi meu avental de uma maneira que eu não me contamine as minhas mãos e faço a higienização das mãos. Agora, lá fora, eu vou para a parte onde eu removo ou o Face Shield ou os óculos, de uma maneira também que eu não contamine as minhas mãos, removendo pelas hastes laterais, sem tocar na parte frontal, que é a parte, obviamente, mais contaminada, do Face Shield ou dos óculos. Então, eu removo e coloco no lugar adequado. E, posteriormente, eu vou remover a máscara, que é a última parte que eu vou remover. De que maneira? Vou tocar a parte frontal da máscara? Claro que não. Vou remover pelo elástico ou pela fita, né? Se não for N95, vou remover pela fita. Se for N95, vou remover pelos elásticos, sem tocar na parte frontal da máscara. O CDC recomenda que a gente despreze imediatamente a máscara. Porém, a gente, como a Graciele já citou, a gente pode estar tratando de um processo de reutilização da máscara. Então, nós vamos colocar em um local adequado, conforme o protocolo da instituição, né, de reutilização da máscara, para ver como que vai reprocessar aquilo. Bom, ficou claro? Então, esse é o processo de remoção. Não podemos nos esquecer de higienizar as mãos no final também. Por quê? Eu toquei no óculos e toquei na máscara. Então, nesse momento, também higienizo as minhas mãos. Isso é de extrema importância. Todas essas etapas de higienização das mãos é de extrema importância. Pode passar para o próximo slide. Nessa imagem aqui, então, ele tem toda a paramentação, né, completa, como eu falei para vocês. Então, só lembrando, para começar a paramentação pelo avental, depois máscara, face shield ou óculos e luva de procedimento.
e desparamentação. Luva de procedimento, avental, face shield, óculos e máscara. E aqui ele faz uma recomendação, que se não tiver a N95, para utilizar a máscara cirúrgica comum, né? Mas essa é na última das hipóteses, certo? Pode passar para a próxima imagem. Aqui, pessoal, ele nos mostra como colocar a máscara N95. Ele está mostrando aqui, ó, como eu disse para vocês, o elástico ele tem que ficar na parte superior da cabeça e atrás do pescoço aqui, ó, como vocês podem ver. Tem um ajuste na N95 também, que você ajusta no nariz, como a Graciele falou também, para não ter entrada e saída de ar. Isso, exatamente. Depois você coloca o face shield por cima. E aqui embaixo são os erros que as pessoas cometem, ó, tanto do elástico quanto de colocar atrás da orelha. No momento em que a gente vai remover a máscara, a pessoa pega pela parte frontal da máscara e acaba se contaminando. Então, esse é um erro comum. Então, pegar pelo elástico, desprezar a máscara e lembrar sempre de higienizar as mãos. Pode passar para a próxima imagem. Aqui a gente está falando da máscara comum, ó, como ela deve ser utilizada, né, cobrindo sempre o nariz e a boca, abaixo do queixo. Também onde ela deve ser amarrada exatamente, né, no mesmo local da outra. E olha só os erros comuns, né, máscara no pescoço, nariz para fora da máscara, mão na frente da máscara, máscara na cabeça, máscara no cotovelo. Então, isso é bem comum, né? Para remover a máscara, a mesma coisa, pegar pelas fitas, desprezar, higienização das mãos sempre. Pode passar o próximo. Bom, gente, a referência está aqui. Todas essas imagens, tudo que eu trouxe para vocês está disponibilizado no site do CDC para download. Excelente para vocês fixarem, para gravar essas estratégias. Então, é muito interessante. Também me coloco à disposição para qualquer dúvida e agradeço mais uma vez a participação. Obrigada, Isabela, pelas suas contribuições. Agora eu gostaria de passar a palavra para a enfermeira Heloísa Santos. A Heloísa é enfermeira graduada e mestre em ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e atualmente cursa o doutorado pela mesma instituição. Obrigada pela presença, Heloísa. Pode iniciar quando você se sentir à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite à professora Camila e à professora Alexandra para fazer parte dessa roda de conversa, né, sobre um assunto tão importante que a gente está vivenciando no mundo inteiro com a pandemia, né, da Covid-19. E o que agora que eu vou falar para vocês é sobre as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, sobre o uso do EPI. As recomendações da Anvisa, que é um órgão, né, uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, não foge muito do que as meninas já falaram com relação ao CDC e ao OMS. Porém, tem algumas coisas que diferem, que é importante a gente ressaltar. Pode passar. O que a Anvisa traz, então, nos seus manuais, né, que a gente pode encontrar disponível na internet? Que toda vez que a gente se depara com uma crise sanitária, como é a Covid-19, a gente tem que elaborar um plano de contingência. Então, a unidade de saúde, o hospital, as unidades básicas têm que fazer esse plano de contingência. E o que seria? Esse plano é um documento do Serviço de Saúde que define quais são as estratégias que serão utilizadas para enfrentar o problema que está colocado, que no caso agora é a pandemia da Covid, né? E quem que elabora esse plano, né? Então, assim, a instituição vai montar um comitê estratégico para poder fazer a elaboração desse plano com o que ele quer que seja feito durante o atendimento de pacientes, a prevenção de contaminação de profissionais, dentre outras coisas, né?
Então, esse comitê, ele pode ser composto tanto pela CCIH de um hospital, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, pode ser composto pelo SESMIT, que é o Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, pode ser composto pelos núcleos de segurança do paciente ou outros, pode ser composto por médico, por enfermeiros, e isso fica a critério da instituição que vai elaborar, né? E quais são as ações que devem ser previstas nesse plano? Então, a vigilância e a gestão de dados de pacientes e profissionais que foram contaminados, a provisão de EPI, seguindo as normas nacionais e internacionais, o fluxo de trabalho, e dentre outras abordagens que podem conter também nesse plano. Pode passar. Então, assim, durante um atendimento a paciente com a Covid-19, o que o profissional do serviço de saúde ele deve fazer, né? Que é o que a gente já ouviu as meninas falando, que é, como eu falei no começo, não difere muito, porém, tem algumas coisas aqui que a gente vai pontuar para ficar mais claro. Os profissionais sempre têm que utilizar sempre máscaras faciais, sendo a máscara cirúrgica ou a máscara de procedimento durante todo o tempo, enquanto estiver prestando cuidado ao paciente. É obrigatório também uma distância de pelo menos 1 metro entre o paciente e o profissional, né? E também contar com a barreira do Face Shield, todas essas outras EPIs que as meninas já citaram. Porém, o que a Anvisa traz para a gente? Existem lugares, né, tanto no Brasil como em outros países, que a gente vê uma escassez de EPI, de máscaras cirúrgicas, para prestar atendimento a esses pacientes. Então, o que a Anvisa coloca que difere, né? Essas máscaras cirúrgicas e máscaras de procedimento, que também a gente pode dizer assim, elas devem ficar reservadas para profissionais que fazem um contato direto com pacientes. E os demais profissionais, sejam recepcionista, outras pessoas que não têm muito contato com o paciente, eles recomendam que seja utilizada aquelas máscaras de tecido, que a gente tem visto bastante por aí, que a população está usando muito. A máscara de tecido, ela não é considerada um EPI, porém, em casos de escassez, a Anvisa preconiza que pode ser utilizado. E também, a gente sempre tem que lembrar de higienizar as mãos, que é uma situação que ela frisa bem nos protocolos dela. Pode passar. Durante a assistência, então, com procedimentos geradores de aerossóis, que foi como a Graciele falou no começo, que são durante uma ressuscitação cardiorrespiratória, uma intubação. Então, o profissional tem que ter usar uns EPIs diferenciados para poder se prevenir de se contaminar. Então, no caso, o que ele vai precisar? Higienizar as mãos, isso que faz parte do protocolo padrão, né? O óculos ou protetor facial, que é a Face Shield, a máscara cirúrgica ou a máscara de procedimento. E como eu estou falando da parte da aerossóis, que eu até acho que eu confundi um pouquinho aqui no slide, também pode usar a N95, né, que é a máscara que a gente está preconizando quando tem a geração de aerossóis. O avental, eles colocam que a gramatura mínima tem que ser de 30 gramas, que é o considerado impermeável, pelo menos 30 gramas, as luvas de procedimento e manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas. Pode passar. E, então, aqui, que é a parte da geração de aerossóis, né? O que difere, então, de um procedimento que gera aerossóis é o gorro descartável, a máscara N95, ou uma equivalente, e o avental, que ele vai estar presente tanto na geração de aerossóis quanto na não geração. E as luvas de procedimento. Pode passar. A Anvisa, ela tem bastante material relacionado ao Covid-19 no site dela, né? E esses foram os 2 materiais que a gente utilizou para poder elaborar essa apresentação. Então, assim, os EPIs utilizados,
eles não diferem muito, porém, cada país, cada instituição tem que seguir certinho, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a CDC, e aqui no Brasil, a Anvisa. Pode passar? E é isso, eu acho que a gente agradece, né, a participação e pode passar a palavra para a professora Camila. Obrigada, Heloísa, pelas suas contribuições. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença das enfermeiras convidadas, a Graciele, Isabela e Heloísa, por compartilharem aí um pouquinho das experiências conosco neste momento. E agora, para finalizar, eu passo a palavra para a professora Alexandra. A professora Alexandra aí, que é minha parceira, né, na graduação, na disciplina de saúde do adulto, na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso, quem vai encerrar aí a nossa ação. Bom, eu gostaria de agradecer, né, imensamente, eu e a professora Camila agradecer mais uma vez as enfermeiras, a Graciela, a Isabela, a Heloísa, expertises aí, né, que estão estudando, se aprimorando na área de saúde do trabalhador. Muito obrigada pela participação de vocês, por ter enriquecido o nosso encontro imensamente, né, por tratar de temas tão relevantes na atual conjuntura aí da pandemia. Aproveito também para informar que eu e a professora Camila, nós selecionamos vários materiais de apoio, vamos disponibilizar artigos de suporte, um vídeo de aprendizagem, que vai estar lá dentro do próprio ambiente virtual, né, para vocês poderem fazer uma leitura mais apurada, né, e compartilhar o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Além disso, a gente também elaborou um fórum de discussão, né, para encerrar a participação no nosso 4º encontro. E aproveito também para convidá-los para o nosso 5º encontro, que também estarei eu e a professora Camila à frente, para falar a respeito dos principais diagnósticos de enfermagem aos pacientes que são acometidos por Covid-19, certo? É no próximo dia 23 de setembro, às 15 horas, tá? E não esqueçam de responder também a avaliação do nosso encontro, fazer um feedback, é muito importante para mim, para a professora Camila, e é importante também para as nossas convidadas, né? Com certeza. Faça a sua avaliação. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado aí. Tchau, tchau, gente. Os demais participantes, então, eu e a professora Alexandra encontramos aí na semana que vem, na nossa próxima atividade, no nosso próximo encontro online. Obrigada pela presença de todos. E agora a gente espera todo mundo lá na discussão do fórum. Isso mesmo. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.